Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Amigo! Boa tarde você, Luiz. Boa tarde? Por que você já almoçou? Boa tarde, todos aqueles que nos acompanham pela família Web Rádio. Nós tivemos um problema aqui de tecnologia, né, Luiz? Como sempre, misteriosamente, foi misterioso aqui, porque nada funcionava, de repente tudo voltou a funcionar. Quer um café aí, Enéas? Seria bom, hein, Luiz? Seria bom, mas eu tomei o meu agora há pouco. Mas você falou boa tarde, por quê, Enéas? Você já almoçou? Porque estamos muito atrasados. Eita, o cafezinho tá bom aqui, ó. Vamos aí. Nós estamos no canal do YouTube, hein? Que maravilha, hein, Enéas? Pois é. Agora também no YouTube, né, Luiz? Também no YouTube, Rádio, Família Web Rádio, também no YouTube. Já tem lá programas, já pro ouvinte. Já tem programa lá gravado, né? E eu vou ter que chegar um pouco pra cá, ó. Que eu fiquei fora aqui, ó. Aí eu só vejo o ombro direito, E só. eu tenho que olhar mais pra câmera, né? Exato. Cuidado para não ficar com torcicolo aí, né, Nós Luiz? estamos divididos na metade. Metade eu, metade você aí, ó. Exatamente. Bom, Enéas, o que nós temos para... Qual é o cardápio Luiz, de hoje? Eu vou aproveitar o acontecimento aqui da nossa falta de comunicação aqui, que deu um tilt aqui no Skype e nada acontecia. E, curiosamente, né, esses imprevistos, eles são comuns nas nossas vidas e nos mostram que tudo está normal e, de repente, não está nada normal. Você sabe qual a música que eu abri meu programa hoje? É. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu acho que essa música cabe, sabe por quê? Porque essa história de ter acontecido esse imprevisto para o programa entrar no ar, combina com o assunto que eu pensei em conversarmos hoje. E como nós estamos entrando com meia hora de atraso, e eu não posso repor, nem sei se seria possível, então, quem sabe a gente começa e depois dá continuidade nele, né? Eu pensei em falar, Luiz, de uma coisa que hoje em dia quase que se tornou uma espécie de senso comum, porque todo mundo fala essa palavra, bipolaridade. Bipolaridade. E tornou-se uma palavra de uso comum, né? Assim como outras, por exemplo, de inconsciente, né? Que são termos assim absolutamente técnicos, né? No entanto, foram se tornando de uso tão comum que as pessoas passaram a usar como se fossem conhecedores, né? Não que não haja quem conheça que fale desses sintomas, mas o que eu quero dizer é que eles se tornaram muito comuns e então as pessoas usam habitualmente o termo, você é bipolar, você tem um outro nome que sempre se deu para o transtorno bipolar, é o de transtorno obsessivo compulsivo, né? De qualquer forma, falando uma linguagem mais comum, é um comportamento muito oscilante. Então, a pessoa está num estado emocional de depressão, de abatimento, está para baixo mesmo, e quando ela muda, ela vai para um estado de euforia.
né? Nós já vamos ver um pouquinho o que é esse estado de euforia e o que é esse estado depressivo. Então, é por isso que o termo se tornou muito popular, porque a bipolaridade significa você estar ora num polo e ora no outro polo. Você está nos extremos, né? É isto que o termo bipolaridade quer dizer. Você está nos extremos, né? Então é como se você tivesse dois extremos, né? Os principais sinais e sintomas desse distúrbio, porque clinicamente esse distúrbio precisa ser diagnosticado por um profissional, né? Preferencialmente o profissional, o psiquiatra, mas um psicólogo também, no exercício da sua profissão, pode levantar esta questão. O problema é que o psiquiatra, porque tem uma formação médica, então ele pode receitar medicamentos, que são os equilibradores, né? Exatamente por quê? Porque a pessoa que demonstra comportamentos bipolares, ela demonstra estar ora num polo, como eu já disse, ora no outro. Então, o transtorno bipolar, né, uma vez bem diagnosticado, ele demonstra e ele também indica qual a medicação que é mais adequada, né? Para vocês terem uma ideia, né, uma pessoa bipolar que está com um comportamento voltado para o extremo da depressivo, para estar num extremo para baixo, como a gente costuma dizer, né? É uma pessoa que pode estar demonstrando, né, culpa excessiva, né? Uma pessoa que pode estar dormindo muito, é uma pessoa que pode estar sofrendo com uma autoestima rebaixada, né? Então, esses comportamentos mostram um lado mais que a gente pode chamar de negativo. Por exemplo, a pessoa que demonstra uma certa apatia pela vida, pelas coisas, né? Diminui muito o interesse sexual, ele perde um pouco aquele senso de humor, né? Muitas vezes ele não dorme, passa a não dormir bem, costuma, às vezes, entrar numa espécie de isolamento, isto é, ele não quer passear, ele não quer ver os amigos, ele não quer conversar com as pessoas, né? Pode haver uma alteração do apetite, ele passa a comer pouco ou menos, ou não comer, né? Demonstra talvez muita impaciência, em geral, tanto no desempenho escolar como no trabalho, pode cair a sua produtividade e o indivíduo pode realmente passar a demonstrar menos interesse pelo seu profissional, pelo seu lado profissional. Posso falar, professor? Professor, posso falar? Diga, Luiz. Você lembra disso? Você lembra, né? Lembro. Beleza, mas isso acontece devido a um trauma, alguma coisa que ocorreu no passado ou no presente, não é não? Não, Luiz, em geral, a bipolaridade é um estado emocional que vai ficando cada vez mais claro na vida da pessoa, entendeu? Não necessariamente ele passa a existir, por exemplo, após um trauma. Não. É como se fosse quase que uma característica, né? Então, se você começa a perceber, porque
muitas vezes a pessoa vive anos da sua vida e a gente apenas considera que é uma pessoa que ora está para cima, ora está para baixo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas antigamente era muito comum a gente ouvir falar de uma pessoa sistemática. Ah, fulano é muito sistemático. Então, assim, hoje ele não está num bom dia. Ou a pessoa dizia assim, essa pessoa é muito sistemática, e se você pegá-la num bom dia, você consegue o que você quer dela. E se você pegá-la num mau dia, você não consegue nada com ela. Então, isto, certamente, em vários casos, tratava-se de uma pessoa com bipolaridade. Mas, como não se conhecia, não era sequer diagnosticada por profissionais compatíveis, né, levá-la ao psiquiatra, levá-la a uma terapia e tal, como não era diagnosticado, o indivíduo às vezes passava a vida inteira com essas oscilações, às vezes demonstrando um estado depressivo e às vezes demonstrando um estado de euforia, né? Para vocês terem uma ideia, se a pessoa tinha vários desses sintomas que eu citei para vocês, imagine agora uma pessoa que, de repente, passa a falar demais, a demonstrar mania de grandeza, né? Aquela libido que ele tinha, que ele não tinha mais antes, agora parece muito elevada. O indivíduo passa a ter uma autoestima elevada, passa a ter mesmo até umas certas manias de grandeza, né? Ele começa, por exemplo, a gastar mais compulsivamente, né? Ele passa a administrar de uma forma mais desorganizada o seu dinheiro, né? Ele nem sempre consegue ficar focado num objetivo, porque ele começa, nesse estado de euforia, ele começa, ora estar num extremo, ora estar no outro, né? Então, ele começa principalmente a começar várias coisas e não concluir, e assim por diante, né? Então, essas pessoas que demonstram aparentemente estarem muito eufóricas, muito entusiasmadas, muito persuasivas a respeito de uma coisa, quase que tendo uma mania sobre uma coisa que ele quer ou que ele deseja, né? É uma pessoa que pode estar num dos estados próprios da bipolaridade, não é? Agora, a bipolaridade, gente, ela tem vários estados, né? Vários estados. E esses estados é que precisam ser examinados por um profissional que seja especializado. Como é que nós podemos notar um comportamento de uma certa estranheza, né? Uma das formas que a gente pode observar ou usar para olhar, para ver, para perceber se a pessoa está dentro de problemas comuns de humor ou fora desses problemas comuns de humor, seria, claro, em primeiro lugar, por uma avaliação clínica, né? O profissional de saúde deve fazer uma análise do histórico da pessoa, deve fazer muitas perguntas a respeito, deve obter informações sobre uma história passada, isto é, isto vem acontecendo há muito tempo, há pouco, quanto tempo faz e assim por diante, e ele vai chegar numa conclusão, né? Uma outra forma de diferenciar, de perceber
que a pessoa está tendo um comportamento estranho, né? É quando na família, quando entre os amigos, né? Você começa a notar que a pessoa está alterada, seja para baixo ou seja para cima. O que é para baixo e para cima? Por exemplo, ela tinha sempre um comportamento mais ou menos comum, parecido com os outros, de repente ela começa a demonstrar um comportamento assim para baixo, apático, distante, sem entusiasmo, achando que nada vai dar certo e tal. Esta pessoa pode estar num estado pré-depressivo. Por que eu falo pré-depressivo? Porque nós temos momentos da nossa vida em que nós estamos depressivos, mas não exatamente estamos com depressão, né? Certos estágios, por exemplo, alguém doente na família, uma perda de emprego, uma saúde abalada, uma contrariedade vivida, pode nos dar informações dizendo que nós estamos num momento depressivo, mas não em depressão. Então, se a pessoa começa a ter comportamentos estranhos, é bom que se indique um profissional que possa discernir entre um estado depressivo e também sintomas outros, né? Agora, se esta mesma pessoa, de repente, começa a ter comportamentos de euforia, né? Começa a ter umas certas manias, começa a ter entusiasmo exagerado por algumas coisas que ele não tinha antes, né? Se ele começa, de repente, ter umas ideias e começa a querer impor essas ideias para você ou para os amigos, ou se ele começa a ter um comportamento do tipo de achar, então ele vai numa loja, ele acha que o vendedor não gosta dele, mas espera aí, por que o vendedor não gostaria dele? Se ele já foi outras vezes naquela loja e foi bem atendido, né? Ou então ele começa a achar que quem convive mais com ele não gosta mais dele. Então, isso é um comportamento alterado que sai do comum e requer que a família, requer que as pessoas mais próximas, né, comecem a observar e mostrar que essa pessoa está precisando de um certo equilíbrio. Muitas vezes não se trata de bipolaridade. Pode tratar-se apenas de um período da vida onde essa pessoa está sofrendo certas oscilações, um certo desequilíbrio. E então, essa pessoa, assim que as coisas normalizarem, assim que talvez ela tiver uma conversa, ou buscar um terapeuta, ou tiver uma orientação, até mesmo, eventualmente, ter uma medicação que um psiquiatra receite para ela voltar ao seu patamar normal, pode ser que esses sintomas entrem numa espécie de normalidade para que a pessoa não receba de uma forma, digamos, permanente, né, um rótulo de bipolar. Porque nós precisamos tomar muito cuidado quando alguém perto de nós, uma pessoa da família, às vezes o cônjuge, né, o marido ou a esposa, tem comportamentos muito estranhos, de repente, e a gente logo põe um rótulo. Ah, você está parecendo bipolar, por exemplo, né? Esse tipo de julgamento, esse tipo de afirmação não deve ser feito com para as pessoas, nem aquelas que não são próximas, nem aquelas também que não são distantes ou um pouco mais indiferentes. Por quê? Porque você está, na verdade, sem conhecer, sem saber o histórico, às vezes mesmo sabendo um certo histórico, primeiro que você talvez esteja julgando precipitadamente.
Segundo, que talvez você esteja desrespeitando um estado de espírito que a pessoa está vivendo numa certa fase da vida dela, né? De repente, você está pondo na pessoa um nome técnico de um transtorno que você não tem, se você não é um conhecedor do assunto, que você não tenha condições técnicas de conhecimentos para classificar aquele estado da pessoa, né? O que importa, eu penso que uma pista que você pode ter que te dê uma certa margem de segurança é você observar há quanto tempo a pessoa está tendo essa oscilação. Porque nem sempre uma pessoa que, por estar momentaneamente ou durante uns dias um tanto descontrolada, um tanto impaciente ou um tanto extremamente ansioso, você não pode, de repente, classificar uma pessoa que não era ansiosa ou não demonstrava muita ansiedade e que agora está demonstrando ansiedade, você não pode dizer que ela é bipolar. Até porque uma coisa que nós devemos prestar muita atenção é que a bipolaridade, como eu disse agora há pouco para o Luiz, e reforçando isto, não é um transtorno que você pega, entre aspas, como se fosse uma gripe. Você não era, agora você é bipolar. Não. Uma pessoa de características bipolares, geralmente já está na vida da pessoa durante muito tempo, ou há muito tempo. É que a vida vai trazendo ameaças, vai trazendo inconveniências, vai trazendo contrariedades, e que começam a acentuar este estado que, por fim, poderá vir a ser diagnosticado como bipolar, né? Então, muito cuidado ao julgar alguém que demonstra oscilações de comportamento, até porque muitas oscilações de comportamento não se classificam, nem mesmo um psiquiatra vai classificar como bipolaridade. Apenas alguém que pode estar num momento, ainda que um pouco duradouro, de um estado de estresse muito alto, ou de uma... Vocês querem ver um exemplo bem prático, que eu me lembro muito? Uma cliente que durante mais de 6 meses, ela teve, trabalhando na casa dela, um pedreiro que tinha que fazer vários serviços, uma grande reforma, só que ela continuou morando dentro da casa. E esse pedreiro, com o tempo, eles estabeleceram uma certa amizade, e ela começou, então, a tratar o pedreiro como uma pessoa amiga, né? Então, ofereceu o almoço para ele e tal, e ele foi ficando muito à vontade como um profissional que estava prestando serviços para ela. Então, isto, ao longo do tempo, não precisa imaginar mais nada do que isso. A reforma levou muito tempo, a pessoa ficou muito estressada, ficou muito irritada, a pessoa ficou muito impaciente porque aquela reforma não terminava, e ela já não suportava mais aquela pessoa todo dia trabalhando dentro da casa dela, e sujando, e arrumando, e quebrando, e pintando de novo, etc. Bom, finalmente a reforma terminou, essa pessoa terminou o serviço, foi embora. E aí a pessoa entrou numa espécie de fossa. Né? Por quê? Não que ela sentisse falta, é que ela tinha se estressado tanto durante aquela reforma. Ela sentiu falta. Não, ela não sentiu falta. Ela se estressou tanto naquela reforma que, quando ela se viu livre, aliviada daquela interferência na sua casa, quando pôde de fato colocar a casa em ordem, ela passou a sentir uma espécie assim de vazio, uma espécie de relaxamento, mas não foi um relaxamento gostoso, saudável, prazeroso.
Ora, você vai dizer que ela é bipolar? Porque antes ela vivia estressada e agora ela tá meio apática ou cansada demais? Não. É apenas, e isso é muito comum acontecer, depois que você passa um período muito estressado, ou muito ocupado, ou muito intenso de afazeres, você pode, quando esses afazeres todos terminam, você pode passar a sentir-se inútil ou sentir-se desocupado demais. É, uma coisa que nós podemos observar é quando, isso já observei também, uma pessoa que tem um filho especial, por exemplo, né? Eu me lembro de um caso que eu tomei conhecimento. A pessoa tinha um filho especial, praticamente a vida dela era cuidar daquele filho na cama, dar total assistência. E um dia esse filho se foi. E aí a pessoa entrou numa espécie de vazio, porque não tinha mais aquela ocupação toda para que ocupava para ela cuidar do filho. Então vejam, o que é que nós observamos? A pessoa passa de um estado de inteira ocupação, de total utilidade, para uma situação onde ela não tem mais o que fazer, entre aspas. Ela não é mais útil e assim por diante. Então, esses estados, essa oscilação causada por esse tipo de experiências, nós não podemos classificar como um transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar se manifesta através de atitudes, tanto para baixo quanto para cima, isto é, tanto de apatia e aparentemente depressão, para a euforia, mas sem acontecimentos que você possa identificar como sendo os iniciadores, como sendo gatilho daquele estado, né? Então, isso vai demonstrar que a pessoa já possuía, né, já tinha aquele transtorno, mas ele não havia ficado tão evidente ou tão fácil de perceber. Agora, você pode estar perguntando, mas uma pessoa pode manifestar a bipolaridade dela mais numa situação de estresse ou mais em situações que ela sofra mais pressão, etc.? Pode, isso sim. Imagine você, uma pessoa bipolar que perca o emprego de repente, foi mandado embora. Então, o estado dele de oscilação pode se alterar mais intensamente. Então, ele pode ir para uma situação de total sentimento de inutilidade, de depressão, de derrota. Isto pode levar essa pessoa até mesmo a ter ideias de suicídio e assim por diante. Ou então, a pessoa tem um transtorno bipolar, mas ela, sei lá, vamos falar uma coisa bem absurda, assim, ela ganhou na loteria, né? Ou então, ela recebeu um cartão de crédito que ela possa usar. Um cartão de crédito incrível, que dá direito a promoções, e ele não cobra anuidade. Então, a pessoa recebeu aquele cartão e ela pode entrar num estado de euforia. Por quê? Porque a pessoa que tem um transtorno bipolar administra muito mal o dinheiro, né? Isto é um traço que nós podemos observar. Então, a pessoa com aquele cartão que oferece inúmeras vantagens, ele perde o controle, começa a comprar coisas muito caras, começa a gastar muito, e em breve ele não vai ter mais como honrar o compromisso das compras que ele fez
através daquele cartão. Então, percebem que a pessoa que possui um transtorno bipolar, ele pode ser intensificado por experiências, tanto negativas quanto positivas, né? E é isto que pode acontecer e então ficar mais evidente que a pessoa tem um desequilíbrio que você considerava apenas uma característica dele e, de repente, aquilo se tornou bem mais grave ou bem mais intenso. É por isso que, num tratamento de medicamentos prescritos por um psiquiatra, né, ele vai cuidar também não só de comportamentos antidepressivos, ele vai cuidar não somente de medicação antidepressiva, como ele vai cuidar também de medicamentos chamados equilibradores do humor, para que a pessoa consiga ficar num estado mais ou menos de equilíbrio, que o torne, né, estável para trabalhar, para tocar a sua vida, para educar os filhos e assim por diante. Então, você pode fazer uma pergunta. Então, uma pessoa que tenha o transtorno bipolar pode levar uma vida normal? Sim, pode. Muitas pessoas têm esse transtorno, trabalham, produzem, criam seus filhos e assim por diante. Embora, às vezes, aconteça uma oscilação maior em que a pessoa fique ou num estado mais evidente de apatia ou depressivo, ou no estado mais evidente de euforia, né? Para isso, ele precisa manter a medicação sempre sob orientação médica e, caso ele se veja melhor, isto é, caso ele se veja passando bem, ele precisa notificar isto ao profissional, ao psiquiatra, assim como ele precisa notificar também se ele percebe que o remédio não está fazendo o efeito necessário, para que o psiquiatra, o médico possa promover, possa propor alguma alteração nesses medicamentos. Então, é muito cuidado, primeiro, para não definir isto, do seu próprio conhecimento, mas deixe esta afirmação para que um profissional que tenha essa condição diagnosticar e saiba que uma pessoa que oscila o humor nem sempre tem o transtorno. Pode ser uma característica. A pessoa acorda e só vai ficar mais bem-humorada lá pelas 11 horas. Ou a pessoa tem um pavio curto, como se costuma dizer, perde a paciência, mas isso não significa que ela é uma pessoa bipolar. Então, é preciso muito cuidado com esta classificação que só deverá ser feita por um profissional que tenha conhecimento e que possa conversar com esta pessoa. É isso aí, Luiz. Algumas informações sobre essa questão da bipolaridade. Nós tivemos hoje só meia hora de programa, né? E, se for o caso, podemos continuar o tema num outro dia, complementando ou trazendo mais informações a respeito. Bom, eu sei que você houve esse probleminha aí no começo, e não adianta eu falar para você ficar mais, que você vai ter que fazer atendimento, né, Ernesto? Sim, já tenho gente na linha esperando. Então, ok, Luiz. Eu espero que o que nós dissemos hoje possa ter trazido mais informações para os nossos ouvintes. Mandar um grande abraço para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, convidá-los sempre para o nosso próximo encontro. Um abraço a você e, como sempre, obrigado pelo espaço. Tá bom então, Enéas. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem estaremos aí. Um abraço, Enéas. Outro. Tchau, tchau.
Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.